Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Diego e você está no canal Firme Fundamento. No vídeo de hoje nós vamos dar início a uma série de aulas falando a respeito do tema idolatria. E na aula de hoje nós vamos dar uma breve introdução e falar como serão as nossas próximas aulas. No total serão 7 aulas, contando com essa aula de introdução, na qual nós vamos abordar diversos temas sobre o assunto. E desde já eu queria dizer para você se inscrever em nosso canal e acionar o sininho para que você não perca os próximos vídeos, as próximas aulas, que nós falaremos então a respeito desse assunto. Bom, em primeiro lugar, qual que vai ser o nosso conteúdo programático? Ou seja, o que nós falaremos durante todas essas aulas? A aula de hoje, que é a aula número 1, nós vamos fazer uma breve introdução no assunto da idolatria. A aula de número 2, nós falaremos sobre o que é um ídolo. E é importante ressaltar que existem algumas perguntas que nós vamos responder que parecem óbvias, mas quando nós observamos de um contexto geral e um contexto mais profundo, nós vamos perceber que o assunto vai muito além daquilo que nós pensamos. Um desses assuntos é a respeito do que é um ídolo. Quando nós olhamos para essa pergunta, nós podemos pensar em algumas rápidas respostas e que muitas vezes não condizem com aquilo que de fato o tema pode nos apresentar e pode nos propor. A terceira aula nós falaremos mais especificamente a respeito do que é a idolatria. Na aula de número 4 nós abordaremos o tema o que é um idólatra. Essa é uma das perguntas que parecem óbvias no início. Você, quando pensa em um idólatra, você já responde que um idólatra é aquele que se prostra, se curva diante de uma imagem. Mas é importante a gente entender que o idólatra não se limita somente a isso. Na aula de número 4, como nós falaremos a respeito do idólatra, eu já adianto, por exemplo, que o idólatra ele vai muito além daquele que se curva diante de uma imagem. E quando nós olhamos para essas 3 perguntas, essas são as perguntas mais importantes que nós vamos responder durante essas aulas. O que é um ídolo, o que é a idolatria e o que é um idólatra. Porque nós vamos entender que um ídolo ele não se limita somente a ídolos físicos. Nós vamos entender que a idolatria não se limita somente a você se curvar diante de imagens. E vamos entender também que um idólatra não é somente aquele que se prostra diante de um ídolo, aquele que se prostra diante de uma imagem de escultura ou algo do tipo. Mas um idólatra vai muito além disso e a palavra de Deus nos ensina que um idólatra, acima de tudo, ele é um escravo. Nós falaremos então sobre isso na 4ª aula. Na 5ª aula nós responderemos a pergunta: como a idolatria se inicia? Essa também é uma pergunta extremamente importante para o nosso estudo, porque ao falar sobre como a idolatria se inicia, nós vamos entender a fundo como nós podemos resolver então o problema da idolatria. Na aula de número 6 falaremos sobre a idolatria e o materialismo. Primeiro estabelecendo o que é o materialismo e qual a relação existente entre a idolatria e o materialismo. E na aula de número 7, que é a nossa última aula, é a aula que nós falaremos então como nós podemos nos livrar da idolatria. E é interessante essa última aula, essa última pergunta que nós responderemos, porque dentro dessa pergunta já está intrínseco o fato de que todos nós somos idólatras. O fato de que todos nós podemos ter ídolos na nossa vida. Vale ressaltar que um ídolo, ele não é somente aquele ídolo físico, mas também ídolos que são criados no nosso próprio coração. E nós vamos falar então sobre isso em todas essas aulas. Então vou dar alguns pontos básicos nessa introdução para a gente poder entender um pouco melhor a respeito de todo o assunto da idolatria. Em primeiro lugar, a idolatria ela não se limita à adoração de imagens. Entenda isso. Isso é muito importante de se entender. Imagens não fazem de alguém idólatra. A idolatria ela vai muito além de somente se prostrar diante de imagens. E é interessante a gente olhar nessa perspectiva, porque aí nós vamos entender que as imagens são apenas um refúgio, as imagens são apenas um objeto pelo qual as pessoas se prostram, porém a idolatria ela não se limita somente a essa adoração, não se limita às pessoas se prostrarem diante desses objetos feitos de madeira, feitos de prata, de ouro,
de gesso, ou seja lá o que for. Então, a idolatria, em primeiro lugar, que a idolatria não se limita à adoração de imagens. Em segundo lugar, existe uma distinção entre o ídolo, o idólatra e a idolatria. Nós vamos falar especificamente sobre isso nas próximas aulas, a diferença e a distinção entre cada um deles, mas é interessante nós entendermos que muitas vezes nós colocamos tudo isso dentro de um pacote, fechamos esse pacote e falamos que tudo que está ali é idolatria, mas existe uma distinção e nós vamos entender qual é essa distinção entre um ídolo, o idólatra e a idolatria em si. Nós vamos perceber que, por exemplo, o ídolo nada mais é do que o objeto da adoração. O idólatra é aquela pessoa que está por trás e a idolatria é a atitude de se prostrar diante de um ídolo, não necessariamente ídolos físicos, mas ídolos que são criados no nosso próprio coração. Em terceiro lugar, a idolatria ela não está ligada a religiões. Essa é uma outra questão que é importantíssima de nós entendermos nessa introdução. Porque normalmente quando se fala de idolatria, logo você já associa a idolatria com certas religiões. Você logo pensa, quando se fala em idolatria, em religião A, em religião B, que adora imagens, adora animais, adora pessoas, mas é importante entendermos que a idolatria ela não está ligada a religiões. Caso assim fosse, você não poderia dizer, por exemplo, que um ateu ou alguém que segue uma linha de raciocínio que exclui totalmente a pessoa de Deus, ela não é idólatra. Mas quando nós olhamos para esse contexto geral da idolatria, nós vamos perceber então que até mesmo pessoas que excluem a possibilidade da existência de um Deus, elas podem e elas são também idólatras. Então a idolatria ela não está ligada a religiões. E eu quero deixar como sugestão de leitura para você que gosta de leitura, que foram 3 livros que eu estudei durante o desenvolvimento do meu trabalho de conclusão de curso. Para quem não sabe, eu falei a respeito do tema A Idolatria da Pornografia. Espero que no futuro próximo eu possa tratar a respeito desse assunto também aqui no canal. E esses são 3 livros que são extremamente importantes e que nos definem muito bem a respeito do que são ídolos, do que são esses falsos deuses, de que os ídolos eles são criados no nosso próprio coração. O primeiro livro é Você se torna aquilo que adora, uma teologia bíblica da idolatria, que foi publicado pela editora Vida Nova. Ambos os livros foram publicados pela editora Vida Nova. Nesse livro, o autor Bill, ele vai tratar a respeito de justamente como que uma pessoa ela se torna semelhante ao seu ídolo. Ele usa o texto de Isaías capítulo 6 como base para o seu pensamento, e não somente o texto de Isaías capítulo 6, mas para entendermos um pouco melhor a respeito daquilo que ele fala, você tem, por exemplo, o texto de Salmo 115 que diz que prata e ouro são os ídolos deles, obras de mãos de homens, e o versículo 8 vai dizer que tornem-se semelhantes a eles aqueles que os fazem. Ou seja, o que o texto está nos induzindo a pensar é que os idólatras, eles são semelhantes aos seus ídolos. O texto vai dizer do Salmo 115 que os ídolos eles têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, e os idólatras, eles são semelhantes aos seus ídolos, ou seja, eles têm boca, mas não falam, eles têm olhos e não veem, eles têm ouvidos e não ouvem, e tudo isso diz respeito à sua vida espiritual. O segundo livro de Tim Keller, Deuses Falsos. O subtema é as promessas vazias do dinheiro, sexo e poder e a única esperança que realmente importa. Esse livro, especialmente, ele trata a respeito dessas 3 coisas, o dinheiro, o sexo e o poder, e nos mostra como essas coisas elas podem ser ídolos na nossa própria vida. E o terceiro livro, Ídolos do Coração, Aprendendo a Desejar Somente Deus, também publicado pela editora Vida Nova, e que a autora vai tratar a respeito do assunto da idolatria, mostrando que a idolatria não se limita a esses ídolos físicos, mas principalmente que esses ídolos físicos, eles antes de tudo foram criados pelo nosso próprio coração. Nós temos um coração corrompido, nós temos um coração afastado de Deus, e é por isso que nós criamos então os nossos ídolos. Essas são
as 3 indicações que eu tenho para leitura. O primeiro livro, Você se torna aquilo que adora, é um livro muito mais técnico. O autor coloca vários textos de prova, né, baseando então toda a sua argumentação. Já os outros 2 livros são livros um pouco mais reflexivos para você pensar então a respeito do assunto da idolatria. Então essa foi a aula de hoje. Se você quer aprender sobre idolatria, não perca as nossas próximas aulas. Já se inscreva em nosso canal e também clique no sininho para que você receba as notificações das próximas aulas, dos próximos vídeos. Que Deus nos abençoe.